Paz do Senhor, queridos irmãos, meus amados, é uma alegria estar com você mais uma vez. E hoje nós estamos juntos para o comentário da lição bíblica da classe dos jovens da nossa escola bíblica dominical. A classe dos jovens da lição 9 do dia 27/11 de 2016. 27 de novembro de 2016. O título da lição é este: A adoração integral ensinada por Jesus. Texto do dia: amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos 12, 33. A síntese diz: Jesus, em seu ministério, preocupou-se em apresentar o verdadeiro caminho de adoração ao Pai. É verdade. O texto bíblico base da lição está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 35, que nos fala da história contada por Jesus sobre o bom samaritano. Então, em cima disso, nós vamos estudar hoje a adoração integral ensinada por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é justamente, como disse, a passagem do bom samaritano. Essa passagem e essa fala de Cristo acerca do bom samaritano, ela ocorreu em virtude da interlocução que houve entre Jesus e um mestre em Israel. Alguém, um escriba ali de Israel. Porque ele se levanta, esse doutor da lei, e faz uma pergunta a Jesus: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus responde para ele e diz assim: o que está escrito na lei? Como lês? Aqui nós temos nessa resposta dada por Jesus algo muito importante e também que nos traz uma reflexão que nós devemos pensar sobre ela, e a própria lição dos jovens apresenta esse aspecto também, que é justamente a questão da palavra de Deus, a questão das Escrituras e a sua correta interpretação. O doutor da lei, ele fez uma pergunta para Jesus, e Jesus responde com outra pergunta: que está escrito na lei? Como lês? Aqui nós somos chamados a atenção para refletir acerca da interpretação das Escrituras e a sua correta interpretação. Como está escrito, o texto. Agora, como você entende? Como você lê isso? Jesus está falando isso para um doutor da lei. Depois dessa pergunta de Jesus, o homem dá uma resposta que agrada ao Senhor Jesus. A resposta do homem é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para herdar a vida eterna, aquele homem entendia que era necessário amar a Deus com toda a sua força, acima de tudo, e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, uma interpretação da lei, uma interpretação das Escrituras. Isso é muito importante quando nós recorremos à palavra de Deus, porque nós sabemos que existem muitas e muitas heresias que brotaram de interpretações erradas das Escrituras Sagradas. E essas heresias têm conduzido muita gente à perdição. Muita gente.
está indo para o inferno com a Bíblia na mão. Por quê? Por falta de uma correta interpretação da palavra de Deus. Verdadeiras heresias tiradas da própria Bíblia, claro, não a Bíblia ensinando isso, mas pessoas por não entenderem corretamente ou até mesmo de forma maliciosa, proposital, cria suas próprias doutrinas e outros que ignorantemente veem isso nas Escrituras, ou seja, não conseguem entender corretamente e veem com a sua própria mente humana e carnal. Daí que muitas pessoas estão perdidas dizendo que estão seguindo no caminho de Deus e até mesmo dizendo que estão seguindo as Escrituras. É importante a palavra de Jesus, o que está escrito na lei. Como lês? Interpretação correta. Como você entende, como você compreende as Escrituras Sagradas. Daí o homem responde que, na visão dele, alcançar a vida eterna estava relacionado a amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. Sabemos, evidentemente, que amar a Deus é o primeiro dos grandes mandamentos. Jesus mesmo disse que o segundo semelhante a este é amar o próximo como a nós mesmos. Então, pensando em amar a Deus e amar ao próximo, eu quero acrescentar mais um fator: as boas obras. É possível amar ao próximo e não amar a Deus? É possível amar o próximo e não amar a Deus? É possível praticar boas obras para o próximo, para o semelhante, sem amor? Eu diria que se não amamos a Deus, não amamos o próximo de verdade. Se nós não amamos a Deus, acima de tudo, nós não teremos condições de amar o próximo de verdade. Podemos até fazer boas obras para ele, mas não amá-lo. É possível alguém fazer boas obras sem amar. Por quê? Porque as boas obras independem do amor. Agora, é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Eu vou repetir esse pensamento para que fique bem claro. Se nós não amamos a Deus, nós não vamos amar o próximo de verdade. Podemos até fazer boas obras para ele, praticar caridade, filantropia, mas não amar. Não amar. Porque as boas obras independem de amor. Alguém pode até praticar boas obras, doar milhões de dólares, de reais, para as pessoas que estão passando necessidade em algum país. Mas podem fazer isso por uma série de funções. E podem fazer isso até sem amar essas pessoas, porque nunca as viram. Nunca tiveram qualquer contato. Mas querem fazer boas obras, porque têm recursos para fazer. Então, boas obras independem de amor. Todavia, é impossível amar a Deus e não amar o próximo. Aí que está a grande diferença. Quando amamos a Deus de verdade, então nós temos condições e nós amamos o próximo. Se eu amo a Deus, uma marca característica de que esse amor é verdadeiro é que, de fato, eu amo o meu próximo. Agora, depois de responder isso, Jesus disse àquele doutor da lei: respondeste bem, faze isto e viverá. Aí o doutor da lei, aquele mestre, ele disse: e quem é o meu próximo? E o ponto 2 da lição trata justamente dessa pergunta. Mas, e quem é
o meu próximo. Se nós observarmos bem o texto sagrado, em Lucas 10, a partir do versículo 25, Jesus conta então a história do homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de salteadores. E aquele homem foi deixado à beira do caminho, moribundo, meio morto. E diz que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e viu o homem caído, moribundo, passou de largo. E também passava pelo mesmo caminho um levita, que também passou de largo. Claro que nós entendemos que sacerdote e levita são pessoas do templo, oficiais do templo, pessoas relacionadas ao culto, ao sacrifício, ali no templo em Jerusalém. Esses dois homens religiosos passaram pelo samaritano e passaram de largo. E Jesus diz então que aproximou-se um samaritano que ia de viagem. E esse samaritano então se aproximou, se moveu de íntima compaixão, cuidou daquele homem, cuidou dele, colocou azeite, vinho nas feridas que ele tinha, colocou ele sobre a sua cavalgadura e levou a uma estalagem e continuou cuidando dele na estalagem. No outro dia, quando ele foi sair, ele deu dinheiro ao hospedeiro e disse assim: cuida dele e o que você gastar demais eu te pagarei quando voltar. Depois que Jesus conta isso, ele faz uma pergunta àquele doutor da lei. Lucas 10, 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? A resposta do doutor da lei está no versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele respondeu a pergunta de Jesus, que foi: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então veja, o próximo do samaritano, ou o próximo do homem ferido, foi o samaritano. Só que o doutor da lei ele não diz assim, foi o samaritano, por causa de uma série de questões e também preconceitos de discriminação. Ele diz foi aquele que usou de misericórdia. Ou o que usou de misericórdia, mas não diz foi o samaritano. Por preconceito. Contra os samaritanos, que era muito comum. Mas o fato aqui é esse. O próximo do homem ferido foi o samaritano. E o próximo do samaritano foi o homem ferido. Entendeu? Então, tanto aquele que faz o bem, como aquele que recebe o bem, são próximos um do outro. Esse é o próximo. O próximo passivo, aquele que recebeu o bem. E o próximo ativo, aquele que praticou o bem. Então o samaritano, ele praticou o bem, ele foi ativo e foi próximo daquele que estava na mão dos salteadores, sofrendo, moribundo. Uma vez, o próximo do moribundo foi o samaritano. Agora, ao olhar para o samaritano, nós vemos algo interessante. Algumas coisas interessantes. Primeiro, que o amor ao próximo não depende do conhecimento prévio do outro. É isso que nós vemos aqui. Por quê? Porque aquele samaritano não conhecia aquele homem que havia caído na mão dos salteadores. Não o tinha visto antes. Então, amar o próximo não depende de conhecimento prévio do outro, mas é um caso de necessidade.
porque aquele homem estava necessitado. O momento foi dado ali. A circunstância estava presente. A necessidade estava latente, patente naquele momento. E para aquele samaritano, a necessidade tinha que ser atendida daquele homem. E então, evidentemente, movido por amor, ele vai atender a necessidade sem conhecer o próximo. Outra coisa que nós aprendemos é que o amor ao próximo é uma prioridade. Prioridade. Diz o texto que o samaritano, ele estava de viagem. Versículo 33, do capítulo 10 do livro de Lucas. Ele estava de viagem. Então ele tinha que atender a sua agenda, que era só a viagem que ele tinha que fazer. Mas a gente aprende, e aqui nós temos um quadro de verdadeiro amor ao próximo, que amar o próximo é uma prioridade. Por quê? Porque o samaritano, ele interrompeu a sua viagem para ajudar o próximo. Prioridade para ele não era chegar onde tinha que chegar. Prioridade para ele era atender o próximo. Se ele tinha que estar logo no seu destino, ele não fez questão disso, porque o amor ao próximo é a prioridade maior. Nenhum outro compromisso supera amar e suprir ao próximo. Outra coisa que nós vemos com o samaritano é que amar o próximo sempre custará algo para nós. Sempre. Veja que aquele homem, ele pegou do seu azeite, pegou do seu vinho, pegou 2 dinheiros, né, lá na hospedaria e pagou seu tempo, sua dedicação. Cuidou dele, está escrito que depois que levou a estalagem, cuidou dele. Continuou cuidando dele aquela noite. Que quadro maravilhoso de amor ao próximo. Que quadro glorioso. Não é apenas um atendimento, mas é o atendimento. E custa algo. Custou para ele o seu azeite, custou para ele o seu vinho, coisa que ele estava levando para a sua viagem, custou o seu dinheiro que ele também estava levando. Então, quando você ama o próximo, quando nós amamos o próximo, isso sempre vai custar algo para nós. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. O exemplo maior a gente vê no próprio Deus, que amou e deu. O amor que não custa nada não é amor verdadeiro. Todo amor requer um preço a ser pago, um custo da parte daquele que ama. Porque quem ama dá, quem ama compartilha, quem ama é generoso, quem ama não retém. Não dá para amar e ser egoísta ao mesmo tempo. O amor traz liberalidade, mesmo sem esperar retorno. Porque a maior recompensa está em amar e amar e amar. Não em ter, não em receber, mas em amar. A maior recompensa está em poder praticar o amor. Quem ama já se sente recompensado por amar. Quando amamos, nós queremos nos assegurar do bem-estar momentâneo e futuro do nosso próximo. Ele deu o primeiro atendimento, ele levou para a hospedaria, cuidou dele, mas ele tinha que continuar a viagem. Mas ele deu dinheiro para o homem e disse: quando eu voltar, eu vou ver como ele está e vou lhe pagar o que você gastar a mais. Então, quer dizer, cuida dele, eu não vou estar cuidando. Mas quando eu voltar, ou eu preciso que ele continue sendo cuidado,
Então eu dei o primeiro atendimento e agora você continua cuidando. Mas eu vou subsidiar, eu vou arcar com os cuidados que você tem dele. Quer dizer, a recuperação vai demorar e eu quero que ele seja acompanhado em toda essa situação, em todo esse processo. Então, quando nós amamos, nós queremos nos assegurar do bem-estar momentâneo e do bem-estar futuro também. Por último, amar o próximo não se constitui num ato apenas, mas numa forma de viver. Isso é muito mais profundo. Amar o próximo não é apenas uma ação. Por isso que eu disse que a boa obra alguém pode praticar sem amar. Amor vai além da boa ação. Claro que a boa ação está envolvida, tem que acontecer, porque senão não é prática do amor. Mas a prática, o ato em si, extremamente importante, mas o amor não é o ato apenas. O amor é uma forma de viver. O amor praticado, o estender a mão, o ajudar o próximo, é simplesmente uma expressão de uma forma de viver daquele que tem o amor de Deus no seu coração. Ama a Deus e, portanto, expressa esse amor a Deus e também ama o próximo e expressa esse amor ao próximo. Porque é assim que se vive quem ama. Nós temos o mandamento de Deus de amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E nós temos aqui na figura desse samaritano alguém que vivia, que a sua forma de viver era o amor, porque com certeza aquele que foi pego pelos salteadores, maltratado, roubado, era um judeu. Aquele samaritano tinha tudo para desprezar, uma vez que havia uma rixa de séculos com relação a samaritanos e judeus. Mas veja que coisa interessante. O sacerdote e o levita, que eram do povo de Israel, viram o seu compatriota, o seu irmão carnal ali e nada fizeram. Um samaritano, que em tese seria o inimigo, o adversário, o contrário, o oposto, que deveria odiar, amou. Então veja, quem deveria amar não amou. Quem tinha os mandamentos, inclusive, o sacerdote e o levita, eles tinham o mandamento, conheciam os mandamentos, estavam constantemente no templo. Esses que deveriam amar, não amaram. E quem supostamente não deveria amar, amou. Porque a diferença estava na vida de cada uma daquelas pessoas. Dois, mesmo sendo religiosos, não tinham amor no coração, amor de Deus. Não amavam a Deus de verdade. Porque se amassem a Deus de verdade, amariam o próximo, amariam aquele que estava naquela condição. Mas eles não amavam a Deus de verdade. Eles tinham a forma do culto, eles tinham a aparência do culto, mas não tinham a essência, não tinham o amor. Já o samaritano, que nem estava adorando, mas ia de viagem, ele passa ali e prova que tinha amor, porque ele estende a mão, e essa era a forma de viver daquele homem. O amor é uma forma de viver. Por isso ele disse, eu vou, e quando eu voltar, eu vou te pagar. Porque ele queria passar de novo e ver como o homem estava. Por ele dizer, eu já fiz a minha parte, vou embora, mas ele quis dar uma continuidade, ele quis dar uma atenção, ele quis dedicar seu tempo, e depois ele quis saber como as coisas estavam andando com relação àquele homem, porque era a forma de viver dele.
Então ele não esqueceu daquele homem que ele ajudou durante todo o tempo que passou fora, até retornar. A história termina aí, Jesus não diz mais nada depois. Só diz, quando eu voltar, eu vou te restituir o que você pagou. Então, olhando por esse lado, que é o lado que nós estamos encarando a lição, essa passagem bíblica, olhando por esse prisma, nós vemos ali um homem que verdadeiramente praticou o amor. Colocava o amor em prática e tinha na sua vida o amor como expressão e forma de viver. Daí que o ponto 3 da lição fala de salvação, amor e adoração. O salvo ama e o salvo adora. Faz parte da vida do salvo. Não é uma timeline, não é uma linha do tempo. Agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, agora eu faço outro. Não. São coisas que estão entrelaçadas. Já existem em nós. Fazem parte de nós. Disse Paulo que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus já está em nós, está dentro de nós. E as oportunidades, elas surgem diante de nós. E nós podemos e devemos aproveitar. Às vezes alguém necessitado chega perto de uma pessoa e essa outra pessoa indica, olha, vai lá em tal lugar, olha, procura fulano que ele vai te ajudar. Mas a oportunidade veio para ela. Ela deveria aproveitar a oportunidade de ajudar. Mas ela empurra a oportunidade para outra. Por quê? Por quê? Será que não podia fazer nada? Ou poderia fazer alguma coisa e não fez? Com certeza aquele sacerdote, aquele levita poderiam fazer alguma coisa. Poderiam talvez fazer o mínimo, mas alguma coisa poderia fazer. Nunca nos vem a oportunidade de amar o próximo, de ajudar o próximo, se nós não temos condições de fazer nada. Sempre alguma coisa nós temos condições de fazer. Por isso que o salvo ama e o salvo adora. E esse ato, essa ação de amar o próximo é uma expressão de adoração a Deus. É um culto a Deus. É uma oferta a Deus. Porque estou obedecendo a Deus e obedecendo o maior dos mandamentos. Amar a Deus é adorá-lo. E amar o próximo é a expressão da vida do verdadeiro adorador. Amar a Deus é adorá-lo. Eu adoro o meu Senhor porque eu amo. E amar o próximo é a expressão da vida do verdadeiro adorador. Quem adora a Deus, quem ama a Deus, é impossível odiar o seu próximo. É impossível não praticar o bem ao seu próximo. Por isso que são coisas que estão intimamente entrelaçadas. E depois que aquele doutor da lei disse assim, é o que usou de misericórdia para com ele, Jesus disse, então vai e faz da mesma maneira. Lembrando que a pergunta inicial do doutor da lei era, que farei para herdar a vida eterna? Essa era a pergunta inicial. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que você faz? Faz como o samaritano. Adore a Deus de verdade, amando o seu próximo. Isso é seguir nas pisadas de Jesus. Isso é andar nas pisadas do Mestre. Fazendo assim, estamos perto da vida eterna. Fazendo assim, estamos vivendo como Cristo nos ensinou, praticando o maior de todos os mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Um grande abraço para você. Que Deus continue te guardando e te abençoando.